Vamos continuar aí nossas aulas a respeito de teorias de Estado, tá? Nós já vimos aí separadamente alguns autores, John Locke e Thomas Hobbes, ok? Hoje vou trabalhar aí com três teóricos de uma única vez, o Thomas Hobbes, de novo, John Locke outra vez, e o Jean-Jacques Rousseau. Vou fazer um vídeo comentando sobre os três e depois posto a aula do Rousseau de forma separada também a vocês. Nós estamos tratando aqui dos filósofos chamados contratualistas, ok? Vocês que vão aí prestar vestibular, né? Espero aí no final do ano, vamos ver como essa situação se coloca. Contratualista são a teoria filosófica, tá? A teoria política filosófica, que defende a ideia que o Estado foi criado por convenções sociais, por contratos sociais entre os indivíduos que compunham aí a sociedade, por uma série de fatores que eles perceberam que era necessário uma organização, criar uma instituição que estabelecesse um conjunto de normas, de regras morais para que os indivíduos as seguissem. Esses autores ficaram, então, devido a isso, conhecidos como contratualistas, ok? Então, é uma associação humana organizada, tá? Que pretende aí estabelecer uma ordem social nessa sociedade. Eles trabalham com a ideia de um termo do latim, tá? Jus naturalismus, jus direito e naturalismo de natural, ou direito natural, onde existiam aí o que era chamado de direitos naturais. Esses direitos naturais eram baseados pela lei da natureza, ok? Já que não havia uma fundamentação teórica, um conjunto de normas que orientasse aí o comportamento humano. Então, esse estado que antecede a vida em sociedade, da organização social, foi chamado aí de estado de natureza. Como eu disse há pouco, temos três autores aí que vão trabalhar com essa linha teórica, ok? O primeiro deles, que escreveu 2 livros a respeito do tema, é Thomas Hobbes, ok? Com o seu livro aqui do Cidadão, onde ele fala dos deveres do cidadão, de como é organizada a sociedade, como ela precisa ser organizada. Temos também o livro mais famoso dele aqui, o Leviatã, ok? Que também fala sobre as leis, a fundamentação das leis, o que deve ser seguido na lei. E temos um opositor a Thomas Hobbes, ok? Também em inglês, John Locke, e o seu segundo tratado sobre o governo. E aqui, Jean-Jacques Rousseau, tá? O fundamento sobre a origem da desigualdade. E aqui o do contrato social, ok? Então, esses autores aqui, contratualistas, vão descrever como surgiu a sociedade, como era a sociedade antes aí do estado social, né, da divisão da sociedade, e nós vamos ter também, tá, essa explicação sobre o estado de natureza e como era o comportamento das pessoas nesse período. O primeiro que nós vamos ver, né, e já vimos em separado, foi o primeiro grande contratualista aí, um dos tripés aí da teoria contratualista, que é Thomas Hobbes. E Thomas Hobbes vai viver aí no final do século XVI e vai viver aí 80 anos praticamente do século XVII, tá? Thomas Hobbes era um defensor da monarquia absolutista na Inglaterra. Lá teve lá as revoluções, né? A Revolução Gloriosa, que trouxe ali a modificação para uma monarquia parlamentarista. Então Thomas Hobbes perde ali naquilo que defendia, ok? E Hobbes defendia, como eu disse para vocês, essa monarquia absolutista. Thomas Hobbes ele tinha uma visão muito negativa aí dos indivíduos, né, da sociedade, dos seres humanos. Ele dizia que, embora vivam em sociedade, diferentemente do que pensava Aristóteles, né, os seres humanos não têm o espírito ou o instinto de sociabilidade. Ele coloca que a natureza humana é individualista e egoísta, que o homem só vive para preservar a sua vida, para satisfazer
os seus desejos, tá? Vivem em sociedade, mas não tem esse instinto social. Então, os seres humanos, segundo Hobbes, são egoístas, são vingativos, são traiçoeiros, estão sempre à espreita aí para te fazer o mal e conquistar o mundo da forma ou as coisas que eles querem, tá? Então, você vai ter ali essa natureza humana ruim, essa natureza negativa, né? Ele vai dizer que o homem era mau por natureza e então precisava ser controlado. No estado de natureza, na visão hobbesiana, você vive num estado de guerra constante, os inimigos, os homens vivem em constante perigo, tem a vida ameaçada e ele tem lá 3 alternativas, né? Fugir, preparar uma emboscada ou lutar até a morte. No estado de natureza, como não tem nenhuma lei que garanta a sua proteção, o homem vive em constante perigo, mas tem a liberdade de fazer tudo o que quer. Essa liberdade só vai ser rompida a partir do momento que eu encontrar um sujeito mais forte do que eu, e aí esse sujeito vai tirar aí de mim as minhas possibilidades e as minhas liberdades. Em troca disso, tá? Em troca da liberdade, em troca da segurança, em troca aí da proteção, os homens resolveram então criar o Estado e transferiram o direito de governar-se a si mesmo e transferiram ao governante, ao monarca, ao Estado, que definiria por meio de uma vontade do soberano as vontades individuais. Então, a vontade do soberano, já que ele era o líder, já que ele foi incumbido de aí oferecer a proteção, de comandar e de fazer as leis, os homens deveriam submeter-se a ela, se tornando aí verdadeiros súditos dos seus senhores, dos seus reis. Defendia aí o direito divino de governar, né? O rei era soberano, o rei estava acima da lei, enfim, o Estado estava acima de tudo, porque o Estado faz a lei, já que ele me protege, já que ele me dá a garantia, ele pode tudo, e a mim só cabe a questão da aceitação e da obediência. É uma transferência de liberdade, ok? Então você tem aí um filme muito bacana que mostra esse estado de natureza, esse suposto estado de natureza, tá? Que é a Guerra do Fogo, é um filme de 1981, e mais recentemente a Pitty fez uma música, né, chamada O Lobo, onde ela faz aí a citação desse estado de natureza, ok? Então a música se chama O Lobo, vocês pesquisem aí que vocês vão ter a ideia de como era esse estado de natureza. Nós vamos ver aí agora o segundo filósofo, tá? O filósofo aí John Locke, com seu segundo tratado sobre o governo. O John Locke vai viver aí no século XVII, tá? E vai aí desenvolver uma teoria opositora à teoria de Thomas Hobbes. O John Locke tem aí a sua teoria de que no estado de natureza os homens não eram violentos assim, não eram maus assim, viviam numa dada harmonia, mas como não tinha um conjunto de leis que regulasse as situações, né, o comportamento humano, em determinadas situações os homens poderiam ser juízes de suas próprias causas. Então, o Estado foi criado para ser um juiz independente aí destas decisões e desses possíveis conflitos entre os homens, né? O Locke vai defender aí a existência dos direitos naturais, vida, liberdade e propriedade, ok? São direitos inalienáveis, inseparáveis, que todos nós temos que ter. E o Estado, ok? Seria aquele que iria ajudar a preservar esses direitos, a manutenção desses direitos, ok? As leis humanas são os direitos positivos, os direitos que os homens criaram para viver em sociedade. Então, nós vamos ter aí, nesta situação, os homens fazendo um pacto, tá, de convivência, vão fazer um pacto de consentimento, ou seja, eu vou negar determinadas liberdades, não em nome do soberano, não em nome do Estado, mas em nome das garantias individuais dos
cidadãos, né? Então, o estado aí de natureza, né, o estado social em Locke, ele não é violento e ele é um consentimento, ele não é uma submissão, ele não é uma dominação, ele é um estado que dá as garantias da sociedade civil e o Estado vai fornecer isso. Tá? Então, eu defendo a propriedade individual. Tudo em Locke é propriedade. A vida, a liberdade, a própria propriedade em si são garantias e propriedades que os indivíduos têm o direito de conquistar. Tá? Eu tenho aqui uma nova forma de liberdade, a liberdade civil, de participação política, de participação na economia, de enriquecimento por meio das minhas ações, onde o Estado, tá, vai ali fornecer para mim estas garantias, ok? Então, a sociedade vai ser um conjunto de regras e leis que os indivíduos vão aceitar para melhor convivência entre si, e o Estado vai ser esse garantidor dos direitos. Aqui é a formação do Estado civil, né? E também do Estado liberal, onde o governo vai administrar e vai colocar os fundamentos que cada sociedade, cada agrupamento social deve seguir. E aí, para finalizar, nós vamos ver aí o Rousseau, que vai fazer o contrato social baseado na vontade geral. Né? O Rousseau tem uma frase muito conhecida que diz assim: o homem nasceu livre e em toda parte vive acorrentado. Ok? Então, o Rousseau, ele acredita, tá, e defendia a ideia de que o Estado, na maioria das vezes, foi criado aí para acorrentar os homens, para tirar a liberdade dos homens, que o homem no estado de natureza tinha sua liberdade, que era bom, que a sociedade o corrompe, e enfim. O problema do Rousseau, da maldade humana, não está no estado de natureza, e sim no estado civil. Esse estado civil que, infelizmente, por muitas vezes, usou do seu poder, usou da sua capacidade, usou de toda a sua potencialidade para, enfim, controlar o comportamento dos homens, controlar a ação dos homens, explorar os indivíduos. Né? Ao longo da história nós vimos estados e formas de governo, né, que se basearam aí numa organização social, e ela sempre se baseou aí na questão da exploração, do comando, do domínio, do massacre sobre determinados indivíduos. E isso acontece, segundo Rousseau, a partir do momento que a sociedade vai se desenvolvendo. O Rousseau percebe, tá, que a partir do surgimento da propriedade privada, a partir do desenvolvimento científico também, né? O Rousseau, no discurso sobre os fundamentos e a origem da desigualdade, ele comenta isso, que a partir do momento que o homem passa a ter consciência que ele pode dominar a natureza, ele vai fazê-la. A partir do momento que ele vai ter a consciência que ele vai dominar os animais, ele vai fazê-lo e vai explorá-lo, até que chega um momento que ele tem a capacidade, a percepção, e consegue perceber que ele pode dominar também o próprio homem. E aí, tá, vai acontecer os domínios, vão acontecer os controles, vão acontecer as explorações. Então, para Rousseau, a sociedade corrompe o homem, já que ele nasce puro, ele nasce sem maldade. Aí ele vai conhecendo essas coisas a partir do estabelecimento já oferecido pela sociedade. Então, à medida que ele convive com a sociedade, à medida que essa sociedade se desenvolve, ela vai criando meios mais de controle e domínio dos indivíduos. Tá? O Rousseau vai propor aí que um governo, que uma sociedade deve ser baseada na vontade geral. Eu não devo negar os meus direitos, as minhas liberdades em nome do governo. Eu não devo também fazer tudo o que eu quero. Eu devo colocar que a minha ação deve ser negada pelo coletivo. Isso quer dizer o quê? Que a minha ação ela deve ser pensada no resultado para o coletivo. Né? Quanto mais eu negar a minha liberdade em nome do coletivo, mais justa será a sociedade. Tá?
melhor será a sociedade. Então, a sociedade deve ser baseada não na vontade da maioria, mas na vontade geral, de todos terem a consciência de que eu posso sim, por meio de negar determinadas ações que eu pretendo fazer, em nome do coletivo, não em nome de mim, de uma única pessoa, de um governo ou de uma estrutura política em si, no coletivo. As leis vão ser criadas desse jeito por nós mesmos, né? A lei deve ser feita baseada, então, na vontade coletiva. Então, abandona as vontades individuais, a vontade de determinados agrupamentos e veja o que é melhor para a coletividade, para o todo, para a vontade geral, né? Então, a sociedade é corrupta, é ruim, e por meio da educação, o Rousseau vai escrever o livro O Emílio, ou da Educação, onde ele vai trabalhar isso, tá? Onde a sociedade, por meio da educação, por meio de um projeto de educação, mostra esses trâmites todos e leva o indivíduo, né, à questão dessa transformação, né? Então, para Rousseau, o homem no estado de natureza é bom, é justo, é limpo, é puro. Surge aí a ideia do bom selvagem, né? Quem assistiu ao filme lá do Tarzan, você tem isso. O Tarzan, enquanto vivia lá com os macacos, ele era uma alma pura, e quando vai conviver com a humanidade, ele se transforma, né? Tem lá a história, não vou contar aqui, mas enfim, ele se transforma e começa a reproduzir hábitos de vingança, de ira, de ódio, que são típicos aí da humanidade, né? Então, aqui vai o Rousseau, vimos aí um pouquinho desses três autores, tá? Peço a vocês que, se gostaram do vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e até a nossa próxima aula.